Eu acho que até as palavras dessa hora também seriam desnecessárias diante de tantas coisas que já ouvimos sobre graça. Mas ainda assim eu penso que o Eterno tem um recado a nos dar através do apóstolo Paulo, na carta dele aos Romanos, no capítulo 5. Paulo vai trazer a cada um de nós, primeiramente a igreja em Roma, mas também a cada uma das igrejas e a cada um dos crentes espalhados sobre a face da terra. Ele vai nos dar uma palavra a partir do capítulo 5, verso 18. Obrigado. Em Romanos, capítulo 5, verso 18, nós leremos até o capítulo 6, verso 4. Quem estiver sem Bíblia pode acompanhar também pela projeção. Nós temos falado nesse culto, assim como falamos também de manhã, sobre a graça de Deus. Então, sendo oportuno, falaremos sobre o mesmo teor, a graça de Deus e o Deus da graça. Diz assim a palavra: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que por todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos orar? Grande Rei, muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos até este momento. Que coisa linda, Senhor, poder louvar o Teu nome, encenar, ó Deus, aquilo que Tu fizeste por nós. Sabemos, Senhor, que nenhuma encenação e nenhuma palavra seria capaz de mostrar tão grandioso amor. Mas muito obrigado, Senhor, porque ainda que não consigamos entender na plenitude toda essa graça e todo esse amor, nós podemos sentir em todo o nosso ser a extensão dele. Por isso, ó Deus, muito obrigado. E nesta hora, ó Deus, em que continuaremos refletindo sobre o tema, que o Teu Espírito possa ministrar a cada um de nós, como até aqui tem feito, e que para a glória do Teu nome, Senhor, nós saiamos daqui desta noite, fartos da Tua graça, cheios da Tua palavra, convencidos, ó Deus, daquilo que Tu fez por cada um de nós. E que em nome de Jesus, somente a Tua voz seja ouvida neste lugar e nesta noite. E que o Teu Espírito fale através de mim, segundo lhe apraz. E que não seja eu, mas somente Ele a ministrar a cada um de nós. Recebe a honra, a glória e o louvor através da palavra pregada. É o que nós rogamos e te pedimos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O apóstolo Paulo, ele começa esse texto falando sobre a justificação pela fé. Se você começar o capítulo 5 de Romanos, você vai perceber que o apóstolo ele começa a discorrer sobre a justificação pela fé, e a partir lá, mais ou menos no verso 12 do capítulo 5, ele vai começar a fazer uma analogia, uma comparação entre aquilo que Jesus fez e aquilo que Adão fez. Ele começa a fazer um paralelo sobre a ação de Adão ainda no Éden e a ação de Cristo no Calvário. E é interessante que quando voltamos lá no passado, lá na história do Gênesis, a partir do capítulo 3, nós vamos ver um Adão cometendo um pecado que gerou uma consequência funesta por
todo o mundo e até que Jesus volte, essa consequência será sentida por todos nós. A mitologia grega, ela tem uma história para explicar como o pecado, como a maldade entrou no mundo. É a chamada Caixa de Pandora. Não sei se vocês já ouviram a história da Caixa de Pandora. Zeus havia criado a primeira mulher chamada Pandora, só que ele colocou em Pandora um pequeno defeito. E nesse ponto eu acho que o Zeus lá estava meio coberto de razão, porque ele colocou na mulher a curiosidade, né? Toda mulher tem uma pontinha assim de curiosidade, né? E segundo a mitologia grega, foi o Zeus que colocou essa curiosidade na mulher, né? Não sou eu não, irmãos, é a mitologia grega que está dizendo isso, tá bom? E aí, colocando essa curiosidade, ele fez uma caixa onde dentro dessa caixa, na verdade um jarro, né? Onde dentro desse jarro estava contida todas as mazelas do mundo, toda a maldade do mundo estava dentro daquele jarro, daquela caixa. E Zeus fez isso propositalmente para punir o homem, pois o tal do Prometeus havia roubado o fogo dos deuses e dado aos homens. Então, como uma forma de punir os homens, ele cria essa caixa, cria a mulher com essa curiosidade, e quando ela abre então essa caixa num gesto de curiosidade de saber o que tinha lá dentro desse jarro, sai então e se espalha toda a maldade do mundo. É assim que os gregos, na sua mitologia, contam essa história. Particularmente, eu prefiro o relato bíblico. Obrigado, muito obrigado. Minha coluna agradece, tá? O joelho também. Carregar essa barriguinha não é fácil não, irmãos. Então, eu particularmente prefiro muito mais a descrição daquilo que eu creio ser literal e não mitológico, que é a descrição da palavra de Deus daquilo que ocorreu no Gênesis. Deus criou o homem e mulher perfeitos. Não havia neles pecado, não havia neles maldade, não havia nada que desabonasse eles em conduta, em nada. Assim foi criado o homem. Estavam no jardim de Deus, no Éden, que na verdade era um pomar, né? O texto vai nos mostrar que haviam árvores naquele lugar, muito mais parecido com um pomar do que com um jardim. Mas na prática, irmão, eles estavam naquele lugar perfeito, um paraíso, um lugar maravilhoso onde não havia mal, não havia corrupção. E para nós hoje, em pleno século 21, eu sei que se torna às vezes até difícil acreditar que um dia já foi assim. Realmente é difícil crermos que um dia foi assim, quando olhamos para o lado e vemos tantas mazelas, quando olhamos para o outro lado e vemos tanta destruição, quando olhamos para nós mesmos e sabemos quem somos. Isso faz com que nós até, de certa maneira, questionemos a palavra de Deus. Mas eu creio na palavra de Deus como infalível e inerrante e como verdade de Deus, revelação de Deus para todos os homens. Independentemente se o homem crê ou não, essa é a verdade de Deus. Ponto final. Mas esse homem, juntamente com sua mulher Eva, foram proibidos de tomar de apenas um dos frutos que lá estavam. E não é a maçã, tá? A gente fala, simboliza aí a maçã, mas eu creio que não foi a maçã. E essa fruta, que é chamada no Gênesis de fruto do conhecimento do bem e do mal, lhe fora vedado por Deus. Olha, vocês podem comer de tudo que está no jardim. Porém, dessa fruta, da fruta do conhecimento do bem e do mal, essa está vedada. Essa vocês não podem comer. Vocês não podem comer dela. Mas aconteceu que foram seduzidos pela sua própria ganância, foram seduzidos pela serpente e resolveram então comer daquela fruta. A serpente os tenta com uma palavra singela: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E quando essa palavra é dada pela serpente, eu imagino os olhos de Adão e Eva brilhando. A gente normalmente atribui a culpabilidade somente a Eva, mas na verdade o Adão estava ao seu lado, ouvindo toda aquela conversa que estava acontecendo e nada fez para impedi-la. E sendo assim, aquela mulher, aquele homem, ouvem aquela palavra, seduzidos pela sua ganância em serem como Deus, tomam da fruta e a comem.
partir do momento que comem daquela fruta, e se nós tivéssemos que recriar aquele momento de maneira encenada, através de um filme hollywoodiano, eu creio que no momento que aquela fruta é mordida, eu imagino que relâmpagos cortaram os céus, né? Eu imagino toda aquela teatralidade hollywoodiana, né? E pá, aqueles relâmpagos, aquelas coisas rompendo os céus, rasgando os céus, porque o pecado se instaurou no mundo. E a sentença divina foi que a terra, o cosmos, o planeta, o ser humano e toda a criação se tornou maldita por causa daquela ação de Adão. Por conta daquele pecado de Adão, a palavra de Deus nos revela que por causa daquele gesto de Adão, o pecado entrou no mundo. Todos nós que nascemos de mulher, a partir daquele momento, nos tornamos culpados daquele ato. Todos nós nos tornamos corruptos. Todos nós nos tornamos malditos. Todos nós nos fizemos pecadores. E é interessante a palavra de Davi no Salmo 51, que ele vai mostrar toda essa culpabilidade. E esse Salmo de Davi nada mais é do que o nosso Salmo, nada mais é do que a nossa condição. E lá no Salmo 51, ele vai dizer assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Pois eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nos tornamos participantes da culpa de Adão. Davi, nesse salmo, ele vai expressar tudo aquilo que eu e você cometemos em Adão. Porque ainda que essa marca de Adão caminhe conosco, ainda que não seja exclusivamente essa marca, todos nós, depois desse ato, nos inclinamos ao pecado. E a Bíblia tem relatado em toda ela que por conta disso o ser humano se tornou totalmente depravado nas suas ações. Nós nos tornamos imundos, nós nos tornamos sujos. O nosso coração não tem mais volição, desejo de se aproximar do eterno. Nós não queremos mais isso. Por isso é que Paulo também, lá no capítulo 3 de Romanos, vai dizer que nós todos estamos debaixo da condição de pecadores. E por conta disso, a nossa boca só udre veneno e engano. Não há quem faça o bem, não há quem diga a verdade. Todos se extraviaram, todos pecaram. Estamos debaixo de uma sentença terrível, que é o inferno. Mas, Valmir, eu me aproximei do Senhor, eu quero Deus. Sim, porque essa volição que nutre no seu coração não parte de você mesmo. Não vem de você esse desejo de se aproximar de Deus. Quem colocou em você esse desejo foi o próprio Deus. Por causa do pecado nós fomos banidos. E não haveria condições de nos aproximarmos novamente desse Deus. Nós cantamos aqui, por exemplo, uma canção linda chamada Laços de Amor. E nessa canção, ela retrata bem o que Deus colocou em nós. Graça. Ele colocou em nós essa graça que nos atrai a Ele. E aí o texto, a música, ela vai dizer que foi o teu imenso amor que nos conquistou e eu não pude resistir. Eu não consigo resistir a esse amor de Deus que me atrai a Ele. Por isso somos atraídos, porque na nossa condição humana estamos totalmente corrompidos. O pecado colocou todos nós debaixo da mesma sentença. Pecadores dignos do inferno. A Thalita falou isso aqui no início do culto. Eu e você somos merecedores do inferno. Ah não, Valmir. Eu nunca vendi droga para criança. Eu nunca violentei uma mulher na rua. Eu não cometi aquele genocídio terrível que
Hitler cometeu, aquele holocausto, mais de 5 milhões de judeus mortos. Eu nunca fiz uma coisa tão terrível como essa. A verdade. Graças a Deus por isso. Mas você cometeu um pecado. Pelo menos um. Ao longo de toda a sua vida. Com certeza foram muito mais de um. Mas se você cometeu um, você está debaixo dessa sentença. É isso que a Bíblia mostra. Nós temos, por exemplo, a lei brasileira. A lei brasileira, a lei penal, ou seja, civil, não importa, ela tem todos aqueles seus artigos, são muitos artigos de lei. Se você cometer a falta de um desses artigos, você vai ter que cumprir uma pena, uma multa, algum tipo de sentença. Isso se a lei for aplicada, né? No sentido humano, né? Vamos dizer que tudo seja perfeito e que a lei seja aplicada. Você errou num artigo, mas por esse artigo você está condenado. Meu irmão, independente do pecado que você cometeu, você pecou uma vez, você está condenado por causa desse pecado. Porque um Deus santo, um Deus justo, ele não pode estar em comunhão com seres que não se colocam em justiça porque pecaram. Ele não pode fazer isso. E aí Jonathan Edwards vai escrever uma pregação linda, chamada Pecadores nas mãos de um Deus irado. Porque, na verdade, por conta do nosso pecado, a ira de Deus se manifesta sobre nós, nos condenando ao inferno. Nós falamos um pouco sobre isso, inclusive, de manhã. E deixa eu te dizer uma coisa, essa condenação, ela é estendida a toda a carreira humana, desde Adão até o último homem que vier a nascer. E se estende não só para todo o gênero humano, mas também, inclusive, para as crianças e para as mulheres. Todos estão debaixo da mesma condição. Até aquele bebezinho que nasceu agora, coisa linda, né, que a gente faz, né? Até esse nenenzinho está debaixo dessa condição de pecador. O salmista vai dizer isso aqui: em pecado eu fui formado. Antes mesmo de nascer, enquanto ainda estava sendo entretecido no ventre materno, aquele nenenzinho já recebeu a semente do pecado através de Adão. Pode parecer estranho, mas é isso que a Bíblia revela. É isso que a Bíblia nos mostra. Ele tem essa semente. Mas é graças a Deus, irmãos, que temos Jesus, que temos a graça sobre nós. O texto bíblico ele vai dizer, né, inclusive, lá no verso 20 do capítulo 5, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, ainda que Adão tenha cometido uma torpeza tão grande que condenou a mim e a você, aos nossos filhos e netos, os nossos pais e avós, ainda que Adão tenha cometido uma torpeza tão gigante e o pecado tenha abundado de uma maneira grandiosa entre todos os homens, aquilo que Cristo fez por nós, como segundo Adão, superabundou, ou seja, se tornou muito maior do que a ofensa de Adão. Aquilo que Cristo pagou por nós abundou de uma maneira tão grande que não pode ser comparado. Basta que cada um de nós nos acheguemos a esta graça, nos acheguemos a esta cruz, nos acheguemos a este Jesus, que todas as coisas, nele Jesus, serão perdoadas. Então, independente do tamanho da ofensa causada, nós precisamos nos aproximar da cruz, para que sejamos lavados nesse sangue remidor. Esse sangue que redimiu o homem é o sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque Deus não pode violar a sua própria natureza. Deus não pode ir contra aquilo que Ele mesmo é. E a palavra de Deus diz que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus de justiça. Ele não poderia simplesmente fechar os olhos e fingir que nada aconteceu. Não, vamos fingir que o Adão não comeu ali da fruta, vamos fingir que a Eva não comeu, vamos fingir que eles nos obedeceram, vamos passar por cima, continuar. Não. Deus não poderia fingir que nada aconteceu. Deus não é um Deus fingido. Deus não é um Deus que violenta a sua própria justiça.
Então se fazia necessário que alguma coisa ou alguém pagasse pelo preço do homem. Só que seria impossível o homem pagar pelo preço do homem. Por quê? Porque conquanto homem, ele seria pecador. E se pagasse, pagaria pelo seu próprio crime, e não pelo crime de outros. Se um homem morresse na cruz, um homem qualquer, morresse na cruz por mim ou por você, a sua missão seria falha. Ele não conseguiria cumprir com êxito tal ação. E por que não conseguiria? Porque ele morreria pelo seu próprio pecado, e não pelo meu. Então fazia-se necessário que um homem justo, integralmente justo, que não tivesse nem mesmo a semente do pecado adâmico, esse homem poderia pagar a minha culpabilidade e a sua, porque nem mesmo essa semente do pecado foi herdada. Que homem é esse? Jesus. Mas Valmir, por que Jesus não tem essa mancha? Por que Jesus não tem essa semente? Você lembra o que Isaías vai dizer profeticamente? Eis que a... Fala aí, gente, virgem, fala. A virgem, isso aí mesmo. Vocês estão afiados, hein? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ou seja, Jesus foi gerado através de uma ação do próprio Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ou seja, foi necessário que o próprio Deus se fizesse homem. Foi necessário que Deus encarnasse. E João vai dizer isso lá no capítulo 1 de uma maneira linda. Ele vai falar que o Deus unigênito estava conosco, o Emanuel. E somente Deus poderia pagar a culpa dos homens. E somente o homem poderia pagar a culpa do homem. E é por isso que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ou como eu prefiro dizer, Jesus é inteiramente Deus e inteiramente homem, porque não existe 200%, né? Então Jesus, ele é inteiramente Deus e inteiramente homem, porque somente dessa maneira a culpa poderia ser paga. Somente dessa maneira o homem poderia ser redimido. E Jesus, então, ele veio para nós. Gosto de uma frase de Lucado que já citei para os irmãos, quando ele diz que quando a mordida da fruta ecoava no paraíso, Jesus já caminhava para o Calvário. Ele não foi pego desprevenido. Deus sabia aquilo que o homem faria, mas ainda assim, Deus providenciou o resgate para mim e para você. E aí ele vai dizer, por exemplo, lá no verso 2 assim, verso 1, que diremos, pois? O que eu falo agora diante de tudo isso? Paulo faz essa indagação, o que eu faço agora diante de tudo isso? Vou viver ainda no pecado? Nós que para esse pecado já morremos? Vou continuar vivendo nessa prática, sabendo, conhecendo aquilo que esse Jesus fez por mim? Sabe por quê, irmão, que domingo após domingo nós temos esse momento de pregação? Sabe por quê que dia após dia você vê cristãos no mundo inteiro anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus? É por esse motivo aqui. Viveremos ainda no pecado diante dessa revelação, diante daquilo que ouvimos, diante daquilo que vemos na encenação, diante daquilo que lemos nas Escrituras, diante daquilo que tudo que estamos falando aqui, eu posso continuar vivendo da mesma maneira? Paulo vai dizer, de modo nenhum, de forma alguma. Eu não posso mais viver indiferente àquilo que Jesus fez. Eu não posso mais fingir que nada aconteceu. Gosto também de uma frase de Catharine Marshall, quando ela diz assim, é impressionante como nós ficamos escandalizados quando vemos um gato matando e comendo um pombo na rua, mas conseguimos ver a morte de Jesus retratadas em teatros, filmes, e ficamos indiferentes à sua dor. A gente sente pena do animalzinho, mas não consegue ver a redenção na cruz. É impressionante isso. Eu, particularmente, eu não consigo ver a cena da crucificação sem me emocionar. Sem olhar para aquilo e pensar assim, era eu que devia estar lá.
Paulo nos chama a atenção dizendo que nós não podemos mais ficar inertes diante disso. Nós precisamos nos posicionar. E há um convite em todas as Escrituras para que nós nos posicionemos. Para que a gente tome uma decisão se vamos apenas continuar vivendo como se nada tivesse acontecido ou se vamos olhar para aquela cruz e reconhecer naquela cruz a justificação através de seu sangue. Que através daquela cruz, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A morte daquele justo foi para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Não tem outro motivo. Não há outra razão senão essa. E aí Paulo nos faz um convite no final. Ele nos convida ao batismo. Não apenas o batismo nas águas, que é um símbolo daquilo que já aconteceu quando a gente se entregou a Cristo. O batismo nas águas, ele vai simbolizar aquilo que nós já vivenciamos no momento que falamos, não, eu não sou mais indiferente a isso. Eu quero viver para esse Jesus. Quando nós tomamos essa decisão de vivermos para Jesus, de entregarmos a nossa vida para Jesus, naquele momento somos batizados com o Espírito Santo de Deus, somos batizados com a sua graça, somos imersos, somos mergulhados no Santo Espírito. Naquele momento somos sepultados para o pecado, morremos para o pecado, para nos reerguermos, ressuscitarmos para uma nova vida em Cristo Jesus. E ele termina o verso 4, lá no finalzinho, ele fala assim, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. Morremos para o mundo e agora estamos ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo nos faz esse convite para sermos imersos no Espírito Santo, para sermos batizados, para sermos mergulhados, não só nas águas, mas no próprio Espírito. E essa pergunta que Paulo me fez, quando tomei conhecimento do sacrifício de Cristo e olhei para a cruz e me enxerguei na condição de pecador, eu, Valmir, respondi, eu quero. Eu respondi, sim. Eu quero ser imerso no Espírito Santo. E assim como um dia eu tomei essa decisão na minha vida, há quase 20 anos ou há 20 anos atrás, eu quero convidar você a tomar essa mesma decisão nessa noite. Eu não sei quantos aqui já tomaram essa decisão. Eu não sei quantos aqui já fizeram esse reconhecimento, olharam para dentro de si mesmos e falaram, eu sou um pecador. Eu preciso de Jesus, eu hoje consegui entender o que foi esse sacrifício. Eu consegui entender que Jesus não foi para aquela cruz apenas para ser um exemplo. Ele não foi aquela cruz apenas para ser um herói, ou apenas para ser um mártir. Ele foi para que eu não fosse. Ele foi para que você não fosse, para que eu não fosse, para que nós não fôssemos. Foi para isso que ele foi. Eu reconheço isso. E eu quero orar por você que quer tomar essa decisão nessa noite. Eu quero orar por você. Não é uma decisão que pode ser baseada apenas na emoção. Não é uma decisão que você toma apenas pelo calor do momento. É uma decisão que vai ser um marco na sua vida, porque ele vai determinar não a sua vida aqui, ele vai determinar a sua eternidade. É isso que ela vai fazer. E eu quero orar por você. E eu quero te convidar a baixar sua cabeça nessa hora. Quero convidar todos vocês a baixarem suas cabeças. E eu vou te dar um minutinho para você fazer uma reflexão na sua vida. Eu vou te dar um minuto para que você tenha o seu a sós com Deus. E para que nesse seu a sós com Deus você possa pesar tudo que você ouviu nessa noite, tudo que você viu nessa noite, e conversando com o Eterno,
tomar a sua decisão. Ninguém pode tomá-la por você. A Bíblia fala que o pai não levará o pecado do filho e nem o filho levará o pecado do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Alguém quer tomar essa decisão nessa noite, nesse lugar? Talvez você esteja afastado, Deus te abençoe. Talvez você esteja afastado, desviado do Evangelho. E talvez seja a noite de voltar para os braços do Pai. Mais alguém nesta noite quer tomar essa decisão? Deus abençoe. Mais alguém? Não vou me alongar. É uma decisão que precisa de consciência, de razão. Pai, Tua palavra está repleta de milagres. Desde a libertação do Egito até a ressurreição de Lázaro. Vemos cego vendo, vemos paralíticos andarem, endemoniados serem libertos, leprosos serem curados. Mas nada se compara ao milagre da conversão. Nada pode ser comparado, ó Deus, àqueles que tomam a decisão e são libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Teu amor. E obrigado, ó Deus, porque nesta noite, mais uma vez, há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E nós queremos, ó Deus, Te exaltar, queremos nos alegrar, ó Deus, queremos festejar juntamente contigo, ó Deus, porque esse milagre é o milagre da vida, Senhor. A morte não tem mais efeito sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Tragada foi a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos deu a vitória. Pai, muito obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor infindável, pela Tua graça que não somos capazes de fugir dela. Obrigado que mesmo na condição que estamos, Senhor, ainda assim Tu escolheu nos amar. Muito obrigado, Deus. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor, recebe a adoração. Muitos, Senhor, no dia de hoje, estão adorando a tantos outros deuses, tantos outros ídolos, tantas outras coisas têm sido adoradas neste dia, nestes últimos dias. Porém, nós reconhecemos que só Tu, Senhor, é digno da nossa adoração. Por isso, Senhor, os nossos joelhos só se dobrarão diante de Ti, Rei da Glória. A nossa língua só confessará o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador, porque não há outro e não há nada que nenhum outro possa fazer que se compare a tão grande amor. Seja exaltado, Senhor, em Cristo Jesus. Amém e amém.